Bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 29 de março de 2019. São 10 horas da manhã. Está começando agora mais um Cresce Esclarece. Hoje a gente vai falar sobre as perspectivas do mercado imobiliário e da situação econômica do nosso país. É importante para você que está aí do outro lado saber como é que está a situação, como é que vão ser os seus negócios daqui por diante, frente a esse governo novo. E para falar sobre isso, a gente trouxe um especialista. A gente trouxe um professor de economia que é consultor do DECONSIC, é isso mesmo, né? O nome dele é Fernando Garcia Freitas. Muito bem-vindo ao nosso programa, Fernando. Obrigado, bom dia. Bom, Fernando, o assunto é de interesse de todo mundo. Acho que está todo mundo se perguntando como é que vai ficar a nossa economia nesse ano de 2019, com um novo governo, enfim. Nos últimos anos a gente teve aí uma recessão que assustou todo mundo, né? E os empresários, como é que eles estão vendo isso? Eles já viraram a página, estão dispostos a investir no Brasil? Como é que você pode traçar esse panorama para a gente? Olha, a gente teve um ciclo de crescimento econômico bastante positivo, 2007 a 2014. Passamos por uma crise de caráter político, institucional e econômico, que foi uma crise muito severa, porque tinha três componentes difíceis de lidar. Uhum. Né? Não era só uma crise econômica, não era só uma crise política. E, ao final de 2018, nós chegamos a uma situação econômica já com uma perspectiva mais positiva, né? 2018 a economia cresceu pouco, mas cresceu, nós tivemos um bom resultado de exportação. No final do ano, houve uma certa instabilidade no mercado financeiro e dólar associado ao processo eleitoral. Mas passado esse mês de outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, que foi mais conturbado, nós tivemos uma melhora nas condições financeiras, nós tivemos uma melhora no dólar, né? E chegamos em 2019 com uma situação fiscal um pouco mais cômoda do que tínhamos em 2015, 2016, né? Que dá alguma liberdade de despesa para o governo federal e com uma perspectiva nova em termos de política econômica, né? O atual ministério ele está muito bem constituído, ele tem profissionais altamente gabaritados e tem uma disposição nova para discutir políticas, para mudar questões estruturais que estavam num rumo não muito adequado para o desenvolvimento do país. Então, temos aí uma perspectiva nova. Essa perspectiva nova, vamos dizer assim, a primeira carta posta na mesa é a reforma da Previdência, né? Que ela é importante a médio e longo prazo para o governo garantir a sua solvência com capacidade de investimento, de implantação de políticas públicas. Se ele não fizer uma reestruturação previdenciária hoje, daqui a 10 anos ele vai praticamente pagar os aposentados. Ele não vai ter condições de pagar educação, saúde e outras tantas políticas importantes para o desenvolvimento econômico. Então ele precisa ter uma garantia de que no futuro ele vai ter dinheiro para pagar essas políticas. Mas a reforma da Previdência também é importante no curto prazo, porque ela, sinalizando, né, um lado positivo para daqui a 5, 10 anos, ela mobiliza as pessoas para investirem mais, né? A nossa crise política institucional aí de 2015 em diante, ela afastou o investidor estrangeiro, ela deixou a classe empresarial mais conservadora do ponto de vista de ceder crédito, de investir em atividades novas com maior risco, deixou a classe média com o pé atrás para consumir, para investir. Isso afeta todo mundo, afeta o mercado de bens duráveis, afeta o mercado imobiliário, afeta a economia como um todo, que cresceu menos. Em 2018 a economia cresceu? Esperava-se um desempenho melhor. No início do ano de 2018, falava-se em 2,5%
de crescimento, mas nós tivemos aquela surpresa da paralisação dos caminhoneiros que trouxe um impacto econômico muito grande. Uhum. Por quê? As pessoas não foram ao consumo, as feiras não aconteceram, pacotes de turismo foram cancelados, aquilo teve mexeu com a economia num todo, né? Na economia como um todo. Teve desabastecimento em algumas áreas. Toda a situação de paralisação, ela leva a uma parada da economia. Isso aconteceu, por exemplo, lá em 2001 com o racionamento de energia elétrica. O apagão, né? O apagão, o país entrou em recessão. Não tinha Sim. energia, não tem cinema, não tem ar-condicionado, não tem transporte, não tem alimento, não tem negócios. Né? É um dominó, né? Vai caindo, todas as peças vão caindo. E aí a gente terminou crescendo apenas 1%, mas já um sinal positivo. Né? Uhum. Foi um crescimento que teve aumento da massa de rendimento dos trabalhadores, o desemprego ainda é grande, mas o volume de recursos, de salários das famílias cresceu 2% ano passado. Poxa, que bom. E isso ajuda a sustentar o consumo. Né? A gente teve um início de 2019, as primeiras estatísticas que a gente tem de janeiro, o comércio foi razoável, foi melhor que ano passado, os serviços cresceram, principalmente os serviços prestados às famílias, né? E os serviços de tecnologia de informação cresceram 6%. Quer dizer, a economia está dando sinais positivos, né? De recuperação do consumo, mas ainda sujeitos a a solução, né, de todo aquele processo de final de crise. Né? E você acha, Fernando, que esses sinais que a economia está dando positivos, né, eles vêm mais da confiança que os investidores e a população sente na equipe econômica nova, ou qual é uma esperança, assim, tem um fundamento essa esperança? Tem. Eu acho que existe, do ponto de vista dos investidores estrangeiros, uma perspectiva de que pode haver mudanças positivas, né? Mas, por enquanto, são só perspectivas, né? E a virada em termos de posição do país no cenário internacional só vai acontecer após a aprovação de políticas econômicas de maior impacto, como a reforma da Previdência. Né? Reforma da Previdência. Esse investidor é muito bem informado, esse investidor tem perspectiva de colocar o dinheiro, como já colocou volumes bem mais expressivos no Brasil no passado, mas ele tem um pé atrás. Ele quer ver primeiro acontecer. Né? Do ponto de vista do investidor brasileiro, do empresário brasileiro, existe uma disposição maior. Né? Nós temos aí essa recuperação econômica do país, ela está sendo promovida em uma parte do país ainda e por alguns segmentos de atividade. Né? Então, essa recuperação que a gente teve em 2018 e agora no começo de 2019, ela está em São Paulo, no Paraná e Santa Catarina, um pouco no Centro-Oeste. Né? O Nordeste ainda não se reencontrou, o Norte ainda não se reencontrou. E Minas Gerais, que estava começando a melhorar, ele está passando por uma crise muito severa por causa da economia mineral, que está praticamente paralisada. E Rio de Janeiro está numa crise profunda. Né? Parou de cair, mas ainda não encontrou forças para uma recuperação econômica. Né? E também o que a gente viu foi uma recuperação do setor de comércio e de serviço, o chamado setor terciário. Agropecuária não vai ter um desempenho tão bom que nem ano passado, o setor mineral está com problema, e a indústria de transformação ainda também não tem uma dinâmica tão positiva. As coisas que afetariam a indústria ainda não foram resolvidas. São questões ligadas a custo de energia, logística, isso demora para ser trabalhado. Né? Então, esse empresário já vê com perspectivas, já investe e tem setores que estão crescendo 6%, 7% esse ano. Né?
o setor de tecnologia de informação, o setor, alguns segmentos de comércio estão tendo um desempenho muito favorável, mas a economia como um todo ainda tem, né, tem muito ainda alguns segmentos, andar, algumas né? regiões segurando esse desempenho. Nós temos temos duas participações aqui de internautas, né? A primeira é a da Rosália Cardoso, via YouTube. Bom dia, Rosália. Ela diz o seguinte: estou pensando em fazer um investimento no Tesouro Direto. É seguro? Olha, o Tesouro, os títulos do Tesouro hoje, eles têm um risco relativamente pequeno, né? Os valores têm garantias e nós só teríamos um problema de insolvência fiscal do país numa conjuntura muito ruim daqui a 20 anos. Então, você pensando num horizonte de médio e longo prazo, o Tesouro Direto é uma boa opção, né? As opções de bolsa de valores melhoraram, né? Sempre sujeito a instabilidades, né? O mercado é muito sensível a qualquer notícia de jornal, mas a expectativa é de uma tendência crescente. Uhum. E temos também uma pergunta do Paulo André da Silva. Acho que talvez a direção da pergunta, não sei se exatamente é o foco da nossa conversa, mas de qualquer maneira, ele pergunta o seguinte: como ficará o mercado imobiliário em termos de loteamentos e imóveis com pendências de documento para alavancar vendas do estoque, com relação às novas leis do distrato, né, e a Lei 13.465 de 2017? Enfim, a lei do distrato é aquela em que as pessoas desistindo teriam que pagar uma multa enorme, né? A lei do distrato, eu acho que ela veio num bom momento para o mercado imobiliário, ela retirou o risco, né, e possibilitou já um retorno de crédito, né? O risco é grande, o risco era grande para o empreendedor, o risco era grande para o banco e havia uma insegurança jurídica interpretativa com relação a valores e direitos. As incorporadoras estão mais seguras agora. Agora você aumentou a segurança jurídica e essa segurança jurídica no país é muito importante, porque é um país ainda muito inseguro juridicamente. Se tudo que você conquista, né, de segurança jurídica melhora. Agora, no pano de fundo aí dos loteamentos e do mercado imobiliário como um todo, nós ainda temos no Brasil uma outra insegurança jurídica que vem da irregularidade fundiária, né? A nossa burocracia é grande, é lenta e às vezes os empreendimentos não estão, né, 100% acertados em termos jurídicos, né? Esse é outro campo que a gente precisa avançar. A regularização fundiária, ela é fundamental para a valorização imobiliária. Terrenos irregulares, documentação incompleta, isso leva à depreciação daquele ativo imobiliário. Então, essa é uma tarefa que tem que começar, né, e já começou no setor privado, né, buscando, né, partir empreendimentos com, né, 100% da documentação jurídica, ambiental, o direito de propriedade, tudo garantido para você ter maior segurança. Hoje a gente ficou sabendo, Fernando, que a Caixa inclusive eles devem estar agora dando uma entrevista coletiva para anunciar o balanço de como é que foi o ano em termos de financiamento, em termos de novos contratos. E tem uma pergunta aqui de um internauta que tem a ver sobre isso. Marcelo Gomes pergunta se a Caixa fechou o financiamento. Não fechou, mas está complicado, né? Esse é um ponto que a gente vem discutindo desde o final do ano passado, que era esperado, né? Toda mudança de governo que você tem, mudanças de diretorias, de assessores, ele traz uma certa morosidade, uma descontinuidade, né? Nós trocamos todo o governo federal, todas as estatais, em vários níveis, né? Primeiro, segundo, terceiro escalão. Isso causa uma certa morosidade nos processos administrativos. Então, ainda tem fundos que são importantes para o financiamento habitacional que estão dependendo de aprovação de conselhos que estão
e de gestores que estão recém-possados. Então, existe uma demora. Essa demora não assusta, mas ela não pode se tornar muito grande. Né? Mesmo porque o país precisa crescer, os primeiros 2, 3 meses lentos é uma coisa justificável, esperada, mas agora, né, março, abril, a expectativa é de que retome. Né? Até o ano passado, até novembro, a Caixa veio relativamente bem com os investimentos. Né? O orçamento, vamos dizer assim, FGTS, ele foi cumprido, né? Foi cumprido em novembro, um mês antes, aí em dezembro teve que cortar os financiamentos, porque já tinha gasto, né, os recursos, e começou fraco em janeiro. Né? A perspectiva agora é que março feche melhor, abril. Né? O balanço que a Caixa está publicando hoje é do ano passado. Sim. E o balanço do ano passado não foi ruim. Né? Foi um ano razoável, o volume de financiamentos é inferior ao que a gente teve em 2012, 13, 14, mas ainda um volume que sustenta um nível de produção e vendas razoável. Existe um panorama positivo para o mercado imobiliário para 2019, em termos de financiamento? Olha, a expectativa é de que se mantenha. Né? Houve uma retomada do crédito das cadeias de poupança. Os primeiros números, final de 2018, começo de 2019, são positivos. Né? O FGTS ele está arrecadando bem, ele não está ainda despendendo tudo que ele poderia despender em financiamentos, mas ele está arrecadando bem. Isso é importante. Para ele poder emprestar, ele tem que ter arrecadação. Né? O emprego com carteira, que é da onde vem o recurso do FGTS, cresce lento ainda, mas teve resultados positivos em janeiro e em fevereiro. Né? Então, a massa de rendimentos e a massa de contribuições tem crescido. Isso dá um cenário de um crescimento mais forte a partir de maio, junho, que é quando o mercado deslancha melhor. Né? O começo do ano é sempre mais complicado mesmo para o mercado imobiliário. Né? O pessoal ainda está saindo das despesas mais pesadas ali, né? De fim de ano e começo de ano, né? Enfim, houve redução de estoques de imóveis à venda, segundo os dados da construção civil? Sim, a produção, as vendas caíram muito forte, de maneira muito forte em 2016, 2017, 2018 estabilizou, mas a produção vinha num ritmo que era o ritmo de contratação de 2013, 14, 15. Né? O imóvel, quando é contratado o crédito, quando é vendido na planta, ele tem ali 2, 3 anos para ele virar uma oferta de imóvel pronto. Né? Essa oferta veio em 16, 17 e 18 forte, porque as construtoras entregaram os imóveis que estavam contratados. Né? Isso é um bom sinal, não teve nenhuma grande interrupção. Não houve grandes atrasos, né? Só que as vendas caíram. Então, 16, 17 teve um crescimento do estoque. 18, já a entrada de novos imóveis e as vendas se reequilibraram. E a tendência é que esse estoque diminua, né? Agora em 2019, o que vai favorecer novos lançamentos. Né? Sempre que o estoque caia, as incorporadoras vão em busca de novas oportunidades, usam os seus planos, os seus projetos que já estão prontos, o seu banco de terrenos aí para girar o empreendimento. Né? Então, essa estabilização do estoque e a perspectiva de redução era bastante positiva para o mercado nos próximos anos. A gente já está respondendo aqui praticamente a pergunta do Dênio Klein, porque ele pergunta qual o panorama dos estoques de produtos das construtoras e qual a perspectiva para lançamentos ainda em 2019. Né? Bom, se o estoque está menor, com certeza. Os lançamentos de maior padrão melhoraram ano passado e começaram bem esse ano. Né? Ainda estão aquém dos níveis recorde de 13, 14, mas em 3, 4 anos podemos voltar àquele patamar com segurança. Né? E o Minha Casa Minha Vida? Né? Ele está meio
esquecido pelo governo? Toda mudança, né, de governo, essa foi uma mudança de cunho ideológico bastante forte, né, leva, né, a impressão de que tudo vai ser revisto, né. O Minha Casa Minha Vida, ele já vinha caminhando para ser menos um programa de governo e mais para aquecer a economia, um né? projeto de Estado brasileiro, né? Uhum. Dificilmente ele será desativado. Ele sofre um pouquinho com a mudança de gestores, mas isso é questão de curto prazo, né? Ele passou por troca de nome, mas substancialmente é o modelo que o Brasil escolheu de financiamento imobiliário, que diga-se de passagem, um modelo clássico. É a combinação de poupança prévia com crédito, com subsídio governamental. É assim em economias liberais, isso não é um desenho da esquerda brasileira, não. O Chile desenvolveu esse modelo do seu mercado imobiliário durante o governo Pinochet. Não tem nada de projeto da esquerda. O governo mexicano também implantou esse sistema. Por acaso, nós implantamos durante uma gestão mais à esquerda. Mas o projeto em si é um projeto que se sustenta, né? Tem fundos para o crédito, tem fundos para o subsídio, ele é necessário do ponto de vista de viabilizar uma parte da demanda e ele também é muito importante porque ele reduz o risco bancário. O subsídio, ele tem esse papel de também aumentar a oferta de crédito dos bancos. Uhum. Então, melhora a demanda, mais gente passa a consumir produtos produzidos pelo mercado imobiliário, ou seja, são projetos consistentes, com projeto arquitetônico, projeto urbano, são negócios estruturados por construtoras que têm um padrão de qualidade, de acabamento controlado, né? E ele efetivamente, ele contribui para que a gente tenha uma diminuição no déficit habitacional? Sim, os estudos que eu participei, inclusive para a iniciativa privada e para o governo, mostram que o programa ele foi muito positivo para a redução de uma parcela do déficit habitacional. Uhum. Aquela parcela que é mais grave, de moradias rústicas, de cortiços e de moradias improvisadas. Ele foi muito positivo para isso. Ele não resolve uma outra parcela do déficit habitacional, que é o ônus excessivo de aluguel e a coabitação. Uhum. Não? O ônus excessivo de aluguel é um descompasso entre renda e valor do aluguel, que ele é muito grave na classe social mais baixa, nos 5% mais pobres do país. Uhum. Né? São aluguéis em favela, extremamente caros, para uma população que tem uma renda muito barata. Né? Isso ele não consegue resolver imediatamente. Né? Mas, no geral, ele teve uma participação muito grande. O Minha Casa Minha Vida, sozinho, respondeu por mais de 50% da oferta de imóveis no Brasil nos últimos 10 anos. É uma contribuição muito positiva. Com certeza. A gente talvez não tenha sentido muito esse impacto. Eu digo as pessoas que moram na capital, em São Paulo, né? Por conta até da falta de espaço para se construir, principalmente no centro, né? A capital tem, as capitais, né? Tem um problema do custo do terreno. Né? São áreas mais valorizadas, nós temos muitas áreas bloqueadas, áreas grandes, mas que são áreas industriais que estão embargadas porque tem que fazer descontaminação de solo, são áreas comerciais que estão na justiça por causa de pagamento de impostos. Então, a gente tem terrenos que não podem ser utilizados no curto prazo. Né? Belo Horizonte é o mesmo caso. Rio de Janeiro conseguiu lidar melhor porque ele tinha uma grande área não habitada, que era a Zona Oeste, com terrenos livres. Né? Então, houve um avanço maior na cidade do Rio de Janeiro do Minha Casa Minha Vida do que nas outras cidades. Uhum. Mas no interior de São Paulo, qualquer cidade com 50 a 200 mil habitantes teve muito empreendimento.
teve uma expansão bastante consistente do ativo imobiliário e do investimento imobiliário. Uhum. Temos mais perguntas aqui. A Rosângela diz o seguinte: investir no mercado financeiro é melhor do que na compra do imóvel? Olha, hoje o mercado financeiro, pensando em investimento de bolsa ou de fundos, né, ele está com uma remuneração relativamente baixa e com risco relativamente elevado, né? A bolsa foi a quase 100 mil, já caiu 7%, já recuperou 2%, a bolsa tem uma instabilidade muito grande. Só vale a pena colocar o dinheiro na bolsa para retirar daqui a 10, 15 anos, né? Tem que ter um horizonte mesmo de prazo muito estendido. Os fundos estão a acompanhar a queda da Selic, que está estabilizada, não deve subir agora nos próximos meses. E esses fundos que rendiam 12%, 13% durante a crise, lá em 2015, 2016, hoje estão rendendo pouco. Estão rendendo basicamente próximo da Selic, uns 3% acima da inflação por ano. A valorização imobiliária esperada, né, ela é na média do mercado, de 2% ao ano. Né? Então, ela também dá uma remuneração consistente. O risco, contudo, é menor. Né? O risco da valorização imobiliária, ele só se concretiza em casos muito particulares. O azar, eu comprei uma área do lado que se desvalorizou, né? Porque construíram alguma coisa que não estava no planejamento e desvalorizou a área. E, de outro lado, a valorização imobiliária, né, ela tem ganhos muito expressivos em áreas que têm ganhos. Né? Eu comprei num bairro que não tinha saneamento, passou a ter saneamento, o valor do imóvel sobe 20%, 30%. Eu comprei num bairro que não tinha metrô, chegou o metrô, sobe 20%, 30%. Então, na perspectiva de que os centros urbanos estão lentamente melhorando as questões de mobilidade, de saneamento, há uma perspectiva de valorização imobiliária bastante expressiva a médio e longo prazo. Precisa pesar muito bem, né, o que se espera. O Paulo André da Silva pergunta o seguinte, ele volta na Lei 13.465 de 2017, se vai funcionar no país, porque ele acha que se funcionasse, as vendas poderiam aumentar justamente pela segurança jurídica dos contratos. Sim, a segurança jurídica, ela é crítica e ela tem melhorado com as leis e com os processos judiciários. Né? Se vai funcionar a lei, já não depende da própria lei. Ela foi posta, as leis que entram em vigor, elas vão colar ou não colar se você tiver o procedimento judiciário adequado. Eu acho que nosso sistema judiciário, ele melhorou muito. Né? Ele se informatizou, ele está mais consciente. Né? Existe uma crise no judiciário institucional, mas que não está ligado a essas questões econômicas básicas, né? E de direito de propriedade, nada disso. Está associado ao processo político, a sobreposição das instâncias da justiça. Existe uma crise, mas eu acho que ela não está afetando esse plano, né, do mercado imobiliário no momento. Né? Sempre podem haver decisões contrárias, sempre pode haver escapadas da lei, mas eu acho que o ambiente da justiça brasileira é favorável, né, a que essas leis cada vez funcionem melhor. Né? E o Dênio Klein pergunta o seguinte, de 2014 para 2015 até agora, devido a uma menor demanda, o valor do metro quadrado médio sofreu qual nível de alteração? Olha, o valor do metro quadrado médio no Brasil, ele ficou estabilizado em 2015 e ele sofreu perdas em 16 e 17. Algumas áreas, algumas regiões do país, Rio de Janeiro foi uma cidade que isso aconteceu, Salvador, Fortaleza, nós tivemos momentos de perdas de 15%, 20%. Né? Foi parada de venda, foi parada de mudança de aluguel,
e uma perspectiva de que o mercado ia mergulhar. E em alguns segmentos, em alguns lugares, mergulhou mesmo, né? Só que essas perdas já, em 2018, começaram a ter recuperação, né? Hoje, em termos essa recuperação você vê tanto em valor de aluguel, para arrendamento, residencial e comercial, e você também vê essa recuperação em preços, né? E sempre lembrando que essa média está fortemente influenciada por uma reespecialização do mercado imobiliário para enfrentar a crise. No auge da crise, as incorporadoras e as consultoras caminharam para o mercado de alta renda. Uhum. E aí o valor do metro quadrado cresceu. Por quê? Dos empreendimentos de lançamento. Porque eram empreendimentos mais elaborados, mais caros, sim, com maior valor adicionado, né? Afetou a média do preço positivamente, mas é um rearranjo, né? Você retomando a trajetória de 500 a 600 mil unidades financiadas pelo FGTS, poupança, nós vamos ter, de novo, uma estabilização desse preço médio e voltar a trabalhar melhor esses segmentos de renda intermediários, né? Fernando, qual o recado que você deixaria aqui para os corretores em termos de perspectiva para esse ano, de negócios, enfim? Olha, eu acho que a gente tem que olhar como vendedor, a gente tem que olhar como é que está indo a renda das famílias e a disposição das famílias, né? O maior cliente em termos de volume de negócio são as pessoas físicas, uhum, né? Eu acho que as pessoas físicas, eu enxergo nas estatísticas uma recuperação consistente de renda de 2% a 3% esse ano, que vai expandir as oportunidades, 2% a 3% acima da inflação, né, em termos reais, que vai expandir a oportunidade de negócios ainda esse ano. O início do ano é fraco, por quê? Teve uma pequena descontinuidade no crédito, você ainda tem algumas incertezas no aspecto político institucional que cria um pouco de ruído para a tomada de decisão, mas a gente passando essa fase e retirando esse ruído, a economia vai recuperar, vai ser um ano bastante positivo. Ainda dá para ser otimista, olhando os dados concretos do emprego, da renda e da inflação ainda relativamente controlada. Mas sabendo, precisa superar esse ruído político-institucional que está muito, está segurando demais o país. Tem que ter um pouquinho de cautela, então. Um pouquinho de cautela e torcer para virar essa página mais rápida, né? É isso aí. Gente, nós estamos chegando, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Semana que vem estamos aqui novamente e contamos que você tenha um bom final de semana. Obrigada, Fernando, mais uma vez pela sua participação. À disposição. Até mais, gente.